Oi, pessoal! Meu nome é Cíntia Gomes, eu sou jornalista e estou aqui para dar algumas dicas sobre como produzir uma notícia de rádio. O rádio é um meio de comunicação que foi criado no começo do século XX e existe em todo o mundo. As emissoras de radiodifusão são concessões públicas e, em geral, têm caráter musical, noticioso ou religioso. Além disso, também existem as rádios online e os podcasts, que são conteúdos em áudio disponíveis na internet. As mensagens são veiculadas pelo rádio por meio do som. O som da nossa voz, das coisas que estão acontecendo no ambiente, das músicas. No rádio, a falta de imagens ou de textos escritos não é um problema. É possível fazer com que o ouvinte forme imagens na mente por meio das informações e das descrições faladas. Vamos agora falar sobre um gênero bastante popular no rádio, a notícia. Para produzir uma notícia de rádio, você deve primeiro pensar sobre quem é o seu público. Em seguida, precisa identificar quais são os fatos que interessariam a essas pessoas, ou então, quais fatos você considera que elas precisam conhecer. Isso é muito importante para que você consiga selecionar o que vai divulgar. Em geral, a notícia informa sobre algo novo ou apresenta elementos novos sobre algo que o público já sabe. Por exemplo, uma mudança na legislação, o aumento da tarifa do transporte público, a inauguração de um posto de saúde, a estreia de um filme. Depois de pesquisar sobre o assunto e reunir as informações que você quer apresentar ao público, escreva a notícia. Mesmo sendo uma notícia de rádio que será transmitida oralmente, é essencial que ela seja escrita e revisada. Assim, você pode organizar as informações em uma sequência lógica e não vai esquecer de nada. Vamos dar uma olhada em uma notícia que eu escrevi para o rádio? Quando você for escrever a sua notícia, preste atenção na pontuação. Os pontos e as vírgulas serão suas pausas para respirar quando o texto for lido. Lembre-se também de que esse texto não será lido pelos ouvintes. Por isso, é muito importante organizar as informações em frases curtas para facilitar a compreensão das informações. Como é um texto para ser falado, a linguagem pode ser mais informal, mas deve estar de acordo com a norma padrão. Fique muito atento, por exemplo, às concordâncias. As informações devem estar organizadas de forma clara e precisa. Procure basear as notícias em dados coletados sempre de fontes confiáveis. Isso garante credibilidade à notícia. Agora, uma dica relacionada à forma do seu texto. Se você escrever no computador e depois for imprimir, utilize uma fonte grande, em tamanho 16. Isso facilita a leitura. Com o texto pronto, você só precisa de duas coisas: um gravador e a sua voz. Em rádio, os profissionais usam gravadores digitais, estúdios de gravação e ilhas de edição para produzir o material que vai ao ar. Mesmo sem essa estrutura, nós podemos produzir uma notícia usando apenas um celular e ter um bom resultado. Se o seu celular é um smartphone, provavelmente ele tem um gravador de voz. Se não houver esse recurso, você pode baixar um aplicativo de gravação. Existem vários gratuitos. Aqui vai outra dica importante para o momento da gravação. Lembre-se de que o ouvinte só vai escutar a notícia uma vez. Por isso, fale de forma pausada e articulando bem as palavras. E não se esqueça de ensaiar antes. Eu gravei a minha notícia para mostrar como isso pode ser feito. Vamos ouvir? O desmatamento de florestas na Amazônia Legal foi 5 vezes maior em junho de 2018 do que no mesmo mês do ano passado. Segundo dados do Amazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, foram registrados 40 quilômetros quadrados de devastação. Mais da metade do desmatamento ocorreu em áreas privadas ou de posse, principalmente nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia. Gostou do resultado? Esse é um exemplo simples. Você pode incrementar a sua notícia de rádio com a fala de um entrevistado, uma trilha musical ou efeitos sonoros. Para isso, você vai precisar de um programa ou um aplicativo de edição. Também existem vários gratuitos. Agora que a notícia de rádio está pronta, é hora de fazê-la chegar aos ouvintes.
Com as novas tecnologias, existem diversas formas de divulgar nossas produções. Você pode publicar os seus áudios em canais na internet ou mesmo enviá-los para outras pessoas usando aplicativos de troca de mensagens. O que importa é fazer a notícia circular. Também não podemos nos esquecer dos bons e velhos meios de comunicação, como as rádios comunitárias e universitárias ou mesmo os alto-falantes da sua escola, de associações de bairro ou das instituições religiosas. Você pode conversar com os responsáveis por esses meios e oferecer o seu material para veiculação. Por fim, use as redes sociais e a divulgação boca a boca para dizer a todos onde o conteúdo que você produziu está disponível. Dê atenção aos comentários dos seus ouvintes, porque muitas vezes eles poderão dar ótimas sugestões de temas para suas próximas notícias. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e que estejam prontos para produzir notícias para o rádio. Até a próxima!